Seção 3.2. Seleção de protocolos. Projeto físico da rede. Diálogo aberto. Olá, caro aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Depois de termos estudado no último encontro temas relacionados a esquemas de cabeamento, características de topologias e aplicações de redundância, voltamos agora nossa atenção a protocolos de rede. Como você bem se lembra, nosso objetivo final é a montagem de um projeto de rede e para que essa missão seja cumprida, temos construído, aula após aula, uma sólida base teórica com elementos da nossa rede. Antes de mergulharmos no conteúdo específico desta sessão, cumpre retomarmos o contexto de aprendizagem que temos desenvolvido até aqui. Chamados para a criação de projetos que se tornarão redes eficientes e alinhadas com as necessidades dos clientes, Pedro e Fernando continuam envolvidos na elaboração do projeto físico da rede do campus universitário do Sr. William. Depois de colocarem o cliente a par de soluções de arranjo físico e de cabeamento da rede, bem como de providências de redundância, Pedro e Fernando agora devem ajudar o Sr. William em outras decisões. Antes de fazerem as escolhas dos equipamentos da rede, eles deverão esclarecer para o cliente sobre os protocolos mais comuns utilizados para as finalidades da rede que estão montando, considerando a necessidade de interconexão da rede do projeto atual com a rede que servirá os futuros campi da organização. Assuma o lugar da dupla e crie uma tabela com uma breve descrição dos protocolos mais atuais para redes locais e de longa distância, bem como soluções para a interconexão dessas redes. Além da tabela, uma breve explicação sobre o que é protocolo deve ser dada ao cliente, no mesmo contexto de criação da tabela. Pronto? Que comece mais uma sessão. Não pode faltar. O conteúdo teórico contido nesta parte da aula lhe dará suporte para a escolha do protocolo de rede mais adequado para seu projeto. Resta, porém, uma questão. Será que a variedade de equipamentos e serviços de redes já não está toda configurada para funcionar no mundo TCP/IP sobre a arquitetura Ethernet? Temos outras opções? Vamos em frente. Protocolos de rede. Modelo OSI. Protocolos de redes locais e de longa distância. Caso lhe fosse perguntado, você certamente não teria dificuldade em responder o que é um protocolo. Baseado em experiências anteriores, e não necessariamente relacionadas a redes, é possível que respondesse que se trata de um conjunto de normas, procedimentos ou um agrupamento de regras que estabelecem um padrão a alguma coisa. Pois está aí a resposta, mesmo quando aplicada ao tema que temos estudado. Assimile. Um protocolo é usado para a comunicação entre entidades de diferentes sistemas. Para que duas entidades se comuniquem com sucesso, elas precisam falar a mesma linguagem. O que é comunicado, como e quando é comunicado, tem de estar de acordo com as convenções mutuamente combinadas entre as entidades envolvidas. Para que a comunicação ocorra no âmbito das redes locais e das redes de longo alcance, muitos protocolos foram definidos. Alguns deles são descritos na sequência. Modelo de referência OSI. Embora sua abordagem seja reincidente em algumas disciplinas do curso, não poderíamos deixar de fazer aqui uma rápida releitura do modelo de referência OSI, Open Systems Interconnection ou interconexão de sistemas abertos. Junto com os outros protocolos de rede, o modelo será importante em algumas definições de nosso projeto. Ao analisar o escopo de um projeto de rede, você pode referenciar-se às 7 camadas do modelo de referência OSI para especificar os tipos de funcionalidades que um novo projeto de rede deve ter. Por exemplo, você pode decidir que seu projeto estará preocupado apenas com questões associadas à camada de rede, como roteamento e endereçamento IP, ou você pode decidir que o projeto focará a camada de aplicação, porque haverá larga utilização de aplicativos de voz, como IVR, Interactive Voice Response ou resposta de voz interativa. Este serviço, aliás, já lhe deve ser bem familiar. Ele permite que um computador interaja com você através do uso da voz ou do teclado do telefone e é bastante usado por empresas que prestam atendimento via telefone. Você se lembra da última vez em que usou este tipo de serviço e que uma opção do menu o levava a uma segunda que o levava de volta à primeira? Você não foi o único.
OSI é acrônimo de Open System Interconnection ou Interconexão para Sistemas Abertos. Ele se baseia em uma proposta desenvolvida pela ISO, International Standards Organization, para padronizar internacionalmente os protocolos usados nas diversas camadas de serviços de rede. Como o próprio nome sugere, o modelo OSI trata da interconexão de sistemas abertos. Seria ele então capaz de viabilizar a comunicação entre dispositivos heterogêneos? De fato, o modelo serve de base para a implementação de qualquer tipo de rede, seja local ou de longa distância. Ele define diretivas que permitem a construção de redes, independentemente da tecnologia de implementação. O modelo viabiliza, assim, a própria existência de interoperabilidade, compatibilidade, portabilidade e escalabilidade, atributos obrigatórios para a implementação de um sistema aberto. Pinheiro explica que a arquitetura de uma rede é formada por camadas, interfaces e protocolos. As camadas são processos, implementados por hardware ou software, que se comunicam com o processo correspondente na outra máquina. Cada camada oferece um conjunto de serviços ao nível superior, usando funções realizadas no próprio nível e serviços disponíveis nos níveis inferiores. O autor ainda afirma que os protocolos são conjuntos de regras e formatos que permitem a comunicação entre as camadas nas diferentes máquinas. Em cada camada podem ser definidos um ou mais protocolos. Já as interfaces representam o limite entre cada nível adjacente, em que uma camada compreende as informações vindas de outra camada. Stalins resume a função de cada uma das camadas. Camada física, trata da transmissão do fluxo de bits não estruturado pelo meio físico. Lida com características mecânicas, elétricas, funcionais e de procedimento para acessar o meio físico de transmissão dos dados. Camada de enlace, oferece a transferência confiável de informações pelo enlace físico. Envia blocos, quadros com sincronismo, controle de erro e controle de fluxo necessários. Camada de rede, oferece às camadas superiores independência das tecnologias de transmissão e comutação de dados, usadas para conectar os sistemas. Responsável por estabelecer, manter e terminar as conexões. Camada de transporte, possibilita a transferência de dados de modo confiável e transparente entre as extremidades. Oferece recuperação de erro e controle de fluxo de ponta a ponta. Camada de seção, fornece a estrutura para a comunicação entre as aplicações. Estabelece, gerencia e termina as sessões de comunicação entre aplicações. Camada de apresentação, oferece independência aos processos da aplicação com relação às diferenças na representação dos dados. Camada de aplicação, proporciona acesso ao ambiente OSI para usuários e também oferece serviços de informação distribuídos. Assimile. O modelo de referência OSI foi desenvolvido pela ISO como modelo para a arquitetura de protocolos de computador. As funções de comunicação são particionadas em um conjunto hierárquico de camadas. Embora muitos protocolos úteis tenham sido desenvolvidos no contexto do OSI, o modelo geral de 7 camadas não prosperou como seus criadores previram. Outro protocolo, mais precisamente outro conjunto de protocolos, já se encontrava bem amadurecido, era mais simples e estava à disposição dos projetistas bem no momento em que eles precisavam de interoperabilidade entre redes, o TCP/IP. TCP/IP. Apesar deste tema já ter sido abordado em aula anterior, é necessário que voltemos a ele e o coloquemos sob a perspectiva de suas aplicações e da sua evolução. Eis um bom motivo para que tenha prosperado, não acha? A aplicação. Dado o sucesso do protocolo, diversas aplicações foram projetadas para que pudessem operar nos domínios do TCP/IP. Conforme Stalins aponta, duas delas incluem SMTP. O Simple Mail Transfer Protocol ou Protocolo de Transferência de Correio Simples oferece um mecanismo para transferir mensagens entre computadores geograficamente distantes. As listas de correspondência, os recibos de retorno e o encaminhamento de mensagens são 3 recursos que o serviço oferece. Quando uma mensagem é criada, o SMTP aceita a mensagem e utiliza o TCP para enviá-la a um módulo SMTP de outro host. O SMTP destino utilizará, então, uma aplicação de correio eletrônico, o Outlook, por exemplo,
para armazenar a mensagem que chega na caixa de correio de um usuário. De acordo com Soares, Lemos e Colcher, uma mensagem SMTP divide-se em cabeçalho e corpo. No cabeçalho são especificadas as informações necessárias para a transferência da mensagem e no corpo é transportada a mensagem propriamente dita. Telnet. Este serviço oferece a possibilidade de um usuário da rede acessar, via login remoto, o computador de outro usuário. O Telnet é implementado em 2 módulos. O usuário Telnet interage com o módulo de entrada e saída do terminal para se comunicar com o terminal local. O servidor Telnet interage com uma aplicação, que faz com que os terminais remotos apareçam como locais da aplicação. O tráfego de terminais entre o usuário e o servidor Telnet é transportado em uma conexão TCP. O FTP, já abordado em sessão anterior, também pode ser classificado como uma dessas aplicações. Evolução. Como sabemos, o TCP/IP agrega o Transmission Control Protocol, protocolo de controle de transmissão, e o Internet Protocol, protocolo de internet. Parte do IP é expressa pelo endereço de origem e de destino da mensagem, de 32 bits cada um. Ocorre, no entanto, que o uso massivo de endereços IP na internet e nas redes privadas conectadas a ela fez aproximar do esgotamento a capacidade de se utilizar este formato em todos os sistemas que precisavam de um endereço IP. A solução foi a criação do IPv6, um padrão capaz de acomodar o crescimento contínuo da demanda por endereços. Comer nos ajuda a entender um pouco sobre o IPv6. Tamanho do endereço. Cada endereço agora é formado por 128 bits, o que resulta num espaço de endereçamento grande o suficiente até para a internet das coisas. Formato do cabeçalho. O cabeçalho de datagrama do IPv6 é diferente do formato do seu antecessor. Quase todos os campos foram mudados e alguns até substituídos. Suporte para áudio e vídeo. Este novo padrão permite que seja estabelecido um caminho de alta qualidade entre um remetente e um destinatário, por meio do qual trafegam arquivos de áudio e vídeo. Muito apropriado para um projeto que demande transferências deste tipo de arquivo, não é mesmo? Outras características técnicas e questões relacionadas ao formato do datagrama do IPv6 não serão tratadas neste curso. Pesquise mais. Uma sugestão importante para finalizarmos o conteúdo teórico desta sessão. Ao projetar sua rede, você terá à disposição vários protocolos e várias opções afins para escolher. Exemplificando. Stalin exemplifica esta questão de forma muito interessante. Você pode decidir que o melhor protocolo para o projeto da sua rede local será o Token Ring. Não podemos desprezar que esta configuração se mostra superior a muitos outros protocolos em certas aplicações. No entanto, o resto do mundo já decidiu que a Ethernet é o melhor padrão para a LANS. Isso significa que o suporte do fornecedor e a disponibilidade de produtos favorecem amplamente a infraestrutura Ethernet. Em relação aos produtos de rede, que serão mais bem detalhados na próxima sessão, cabe outro exemplo. As redes locais geralmente são definidas pelo tipo de protocolo usado na camada 2. Por isso, normalmente as redes são 802.11 ou FDDI. A maior parte do equipamento de rede é construída para lidar com um protocolo específico da camada 2. As bridges, pontes, são em sua larga maioria construídas para Ethernet. Caso você prefira outro padrão, terá que providenciar um equipamento específico ou placas extras para adaptar o que você já possui. Desaconselhável, para dizer o mínimo. Embora existam muitas opções disponíveis, você poderá obter vantagens na administração da rede se optar por padronizar um conjunto específico de protocolos, aqueles mais populares. Isso sem contar na tendência em ter custos menores e em gastar menos tempo em configuração. Continue firme nos estudos e cumpra com afinco as próximas atividades. Sem medo de errar. Pedro e Fernando seguem determinados na criação do projeto físico da rede do campus universitário do Sr. William. A etapa do trabalho em que se encontram pede a escolha de protocolos de rede e, neste desafio, eles devem considerar a ampla aplicabilidade do protocolo no projeto.
Para que as decisões relacionadas a este tema sejam tomadas em comum acordo entre prestador de serviço e cliente, eles decidiram resumir as características dos principais protocolos de rede em uma tabela, apontar soluções para a interconexão entre a rede atual e as futuras que serão projetadas para outras unidades da faculdade e, por fim, registrar a definição de protocolo. Um encaminhamento de solução para o desafio é dado pelo esquema que segue. 1. Defina o termo protocolo e descreva sua função geral numa rede de computadores. 2. Preencha com os dados solicitados a tabela cujo modelo vem logo a seguir. Protocolo. Nome e sigla do protocolo. Por exemplo, IPv6 aplicação. Descrição sucinta da sua aplicação. Características. Descrição de sua principal característica camada em que atua. Por exemplo, camada de transporte, camada de aplicação, entre outras. 3. Explique ao cliente neste próprio relatório que a comunicação entre a rede que está sendo projetada e a rede que servirá o segundo campo será feita por meio de roteador, não mais por meio de switch ou de hub. Dica: você poderá, desde já, apresentar um esboço da rede neste trabalho por meio do uso do Microsoft Visio ou Cisco Packet Tracer, por exemplo. Avançando na prática. Duas redes que não se comunicam. Descrição da situação problema. A M, empresa tradicional do ramo de autopeças, possui duas lojas, uma que comercializa peças para automóveis e outra no prédio ao lado, que comercializa peças para caminhões e tratores. Cada loja conta com sua própria rede local, mas não há comunicação entre elas. Por imposição dos fornecedores e pela própria mudança nas regras do negócio, as duas redes devem agora trocar dados, além de permitirem acesso aos computadores uma da outra. Carlos, profissional incumbido de fazer esta ligação, providenciou a conexão física entre os switches de cada rede. No primeiro teste de comunicação, veio a decepção: as redes não se comunicavam. Ajude Carlos a diagnosticar a causa ou as causas desta falha. Resolução da situação problema. Para que uma rede se comunique com a outra, é necessário, entre outras coisas, que 1. Os endereços das duas redes compartilhem a mesma classe e faixa. Por exemplo, com a interconexão feita com um switch ou hub, se uma rede for 192.168.10.x, a outra não poderá ser 192.168.20.x2, os protocolos de comunicação devem ser iguais entre as redes. Por exemplo, as duas redes devem ter arquitetura Ethernet e comunicar-se via TCP/IP. Se uma das redes funcionar sob o protocolo IPX/SPX, a comunicação não se estabelecerá.